Oi, gente querida, tudo bem? Como é que vocês estão? É, Meus amores, então, a nossa aula de hoje é um prosseguimento da nossa revisão, né? Segunda parte. Hoje a gente vai trabalhar, vamos revisar o conteúdo de União Ibérica, invasões estrangeiras e bandeirantismo, tá bom, gente? Na nossa folha de exercício tem mais ou menos tem uns 10 ou 11 exercícios. Aqui na revisão eu só coloquei uns 5 ou 6 porque por conta do tempo, né, videoaula não pode ser uma coisa muito grande, mas se vocês quiserem depois que eu tire dúvida em relação aos outros, tá? É aquela coisa de sempre. Qualquer dúvida, vocês me falem no chat, tá bom? No Facebook, tá bom? Então vamos nessa, gente. Vamos para a nossa revisão. Então, gente, questão número 1. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644. Peraí, a moto tá passando, gente. Segura aí. Vocês estão escutando? Show. Peraí, ainda não foi. Gente, que caos. É o que temos para hoje. Muito bem, passou. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. Esse trecho foi escrito pelo Vanfas, e o nome do artigo é Guerra Declarada e Paz Fingida na Restauração Portuguesa. Show? O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi o resultado do... Então, de que esse texto está falando? Esse texto está falando... Qual é o contexto? É o contexto de invasão holandesa, né? Você tem a administração do Maurício de Nassau, vocês lembram? Gente, hoje está o caos aqui. O caos. Então, invasão holandesa, né? E aí você vai ter o João Fernandes. Quem é esse ser humaninho? O João Fernandes é um proprietário de terra, é um homem branco, vai ser uma das lideranças da insurreição luso-brasileira em Pernambuco contra os holandeses, tá? O trecho já dá uma cola para a gente dar resposta do porquê que foi desencadeada essa revolta. Quando o João Fernandes ele decreta nulas as dívidas, né, desses rebeldes contra os holandeses, que os rebeldes tinham com os holandeses, essa nobreza da terra vai aderir à causa, né, desses revoltosos. Muito bem. Então, o que desencadeou a revolta na América Portuguesa? Foi a fraqueza bélica dos protestantes batavos? Foi o comércio transatlântico da África Ocidental? Foi o auxílio dos negociantes flamengos? Foi a diplomacia internacional dos Estados Ibéricos ou o interesse econômico dos senhores de engenho? O que vocês acham? O gabarito é? Que lindo, meu filhos, gente. O gabarito é. Por quê? O texto já deu uma cola pra gente. Essa adesão da nobreza da terra. Quem eram esses nobres da terra? Eram os latifundiários, eram os senhores de engenho, né? Vocês lembram? Quando a Companhia das Índias ela pede que os senhores de engenho paguem as dívidas que foram feitas com a Companhia das Índias, né? Para reaver, para colocar de pé de novo os engenhos que tinham sido destruídos quando os holandeses eles invadem, quando tem essa guerra inicial, né, de invasão dos holandeses e tal, os proprietários de terra pegam empréstimos com a Companhia das Índias. E num dado contexto, a Companhia das Índias vai pedir que esses empréstimos sejam pagos. A nobreza da terra não vai gostar disso, né? E aí, não à toa que esse João Fernandes ele vai decretar nula essas dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses, e essa nobreza da terra vai achar maneiro, né? Então, o desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa estava relacionada com o interesse econômico dos senhores de engenho.
Tá bom? Entenderam? Sucesso. Posso continuar? Qualquer dúvida depois vocês me falem, tá? Muito bem, gente. Número 2. O número de refinarias na Holanda passaram de 3 ou 4 em 1595 para 29 em 1622, das quais 25 encontravam-se em Amsterdã, que se transformaram no grande centro de refino e distribuição do açúcar na Europa. Esse trecho é da Elza Nadai e Joana Neves. A respeito do aumento de interesse por parte dos holandeses, não apenas na refinação do açúcar brasileiro, mas também no transporte e distribuição desse produto nos mercados europeus, acentuadamente no século XVII, é correto afirmar que a. Com a União Ibérica, 1580 a 1640, os holandeses desejavam conquistar militarmente o litoral nordestino para obter postos estratégicos na luta contra a Espanha. Esse era o interesse Vocês acham que esse era o interesse principal da Holanda? Era lutar contra a Espanha? A Holanda já tinha travado a luta de independência, né, contra a Espanha. E o objetivo central dela nesse processo todo de se colocar como uma importante agente nessa refinação do açúcar, né, no transporte, na distribuição, não tinha a ver nada com guerra com a Espanha, com contenda com a Espanha, né? Era uma questão econômica, né? Não era uma questão política, tá? Muito bom. B. A ocupação de Salvador em 1624 por tropas flamengas foi um sucesso do ponto de vista militar para diminuir o poderio de Filipe II, rei da Espanha. Gente, a ocupação de Salvador não foi sucesso militar todo, até porque os holandeses ficaram em Salvador só um ano, né? Eles foram expulsos rapidamente. Então, não foi nada de sucesso do ponto de vista militar. C. A criação da Companhia das Índias Ocidentais foi responsável pela conquista do litoral ocidental da África, do Nordeste brasileiro e das Antilhas, visando obter mão de obra para as lavouras antilhanas. Vamos com calma, né, gente? Ó, quando os holandeses eles só vão para as Antilhas depois que eles são expulsos de Pernambuco. Antes disso, eles não estavam lá. E quando eles são expulsos de Pernambuco, eles levam uma muda de cana-de-açúcar para ser plantada nas Antilhas. Não à toa, o açúcar antilhano vai se tornar um forte concorrente do açúcar brasileiro, né? Isso vai render uma boa dor de cabeça para a coroa portuguesa. Então, não é essa. Show? D. O domínio holandês no Nordeste brasileiro buscava garantir o abastecimento de açúcar, controlando a principal região produtora, pois foi graças ao capital Flamengo que a empresa açucareira pôde ser instalada na colônia. E aí, gente? O que vocês acham? É esse o gabarito, né? É esse o gabarito, ai. Tá, gente? É isso. O Nordeste era o grande produtor, era a região produtora de açúcar, né? A Bahia, Pernambuco eram as grandes regiões. E lembrem-se, antes da invasão holandesa, invasão holandesa em Pernambuco e na Bahia, os holandeses já eram grandes parceiros de Portugal nesse processo de refinação, de transporte do açúcar, tá? Os holandeses já faziam essa atividade. Então, sem dúvida, foi graças ao capital Flamengo que a empresa açucareira se instaurou na colônia, tá bom, gente? Então, o gabarito é D. Show? Sucesso? Muito bem. Questão 3. Analise esse quadro. É um quadro da evolução do número de engenhos de açúcar em cada capitania. Vamos ver lá. Então, Pernambuco, né, a gente tem um aumento significativo, né, do número de engenhos. Bahia também. Ilhéus diminui, mas um número já é pequeno, né? Espírito Santo aumenta um pouquinho, Rio de Janeiro aumenta significativamente, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos à nossa questão.
A partir dessas informações sobre a evolução do número de engenhos açucareiros no Brasil, entre 1570 e 1629, é correto afirmar que a expulsão dos holandeses da Bahia provocou a retração da produção açucareira nessa capitania. Os holandeses vão ser expulsos em 1500 e 1625 da Bahia, tá, gente? De Salvador, tá? Em 1625. E a gente vê que não tem essa retração na produção de açúcar, né? Bahia, Pernambuco, pelo contrário, tem um aumento. Então, não é essa. B. A invasão holandesa no Nordeste açucareiro destruiu a base produtiva instalada pelos portugueses na região? Não, né, gente? A gente sabe que os holandeses até deram empréstimos para os senhores de engenho para eles manterem seus engenhos e manterem os engenhos produtivos, e você vai ter até um período de prosperidade ali em Pernambuco, né, em relação à produção de açúcar. Então, não é essa. Show? C. A substituição do trabalho escravo indígena pelo africano não alterou a produção de açúcar na região de São Paulo. Gente, não, né? Porque assim, vamos combinar que, primeiro que São Paulo, acho que nem tem naquele gráfico. Depois a gente volta, qualquer coisa a gente volta ali para ver. Mas, e assim, a gente sabe que São Paulo tinha muito poucos engenhos, né? Então, não é essa. D. A expansão da área açucareira em Pernambuco ocorreu de forma significativa durante o período da União Ibérica. É esse o gabarito, gente. Peraí, deixa eu pegar minha canetinha para marcar. É este o gabarito. União Ibérica, ela foi de 1580 a 1640. Né? Então, a gente, naquele gráfico, vocês voltem lá, porque aqui que se eu voltar vai dar ruim na minha gravação. Mas a gente tem um aumento exponencial do número de engenhos em Pernambuco nesse contexto da União Ibérica. Tá bom, gente? Então, gabarito é D. Show? Muito bem. Questão 4. As invasões holandesas no Brasil, no século XVII, estavam relacionadas à necessidade dos Países Baixos manterem e ampliarem sua hegemonia no comércio do açúcar na Europa, que havia sido interrompido pela política de monopólio comercial da coroa portuguesa, reafirmada em represália à mobilização anticolonial dos grandes proprietários de terra? Não, né, gente? Vamos combinar aqui que o proprietário de terra ele não vai ter uma pretensão anticolonial. Tá? Essa questão tá bem errada. B. Pelos interesses ingleses que dominavam o comércio entre Brasil e Portugal. Pela política pombalina, que objetivava desenvolver o beneficiamento do açúcar na própria colônia com apoio dos ingleses? Não. D. Pelos interesses comerciais dos franceses que estavam presentes no Maranhão em relação ao açúcar? Ou pela guerra de independência dos Países Baixos contra a Espanha e seus consequentes reflexos na colônia portuguesa devido à União Ibérica? O gabarito é. Deixa eu pegar minha canetinha. Nossa, que terrível. Gente, gabarito é. Vamos lembrar, os Países Baixos eles travam uma guerra de independência com a Espanha. Então, a Holanda trava essa guerra de independência, consegue a sua independência, mas fica essa coisa, né, meio desgostosa entre esses dois países, entre essas duas regiões. Né? Quando tem a União Ibérica, essa associação entre que a família Habsburgo da Espanha se torna possuidora do trono de Portugal e, portanto, de todas as suas possessões, os holandeses, que antes eram grandes parceiros da coroa portuguesa no processo de beneficiamento do açúcar, transporte, comercialização, a Espanha vai vetar essa atividade da América Portuguesa com essa região, com os holandeses. Tá bom, gente? E aí, isso é por conta, então, da União Ibérica. Concordam? Tá certo? Então, assim, gabarito é. Entenderam? Ficou confuso? Acho que ficou meio confuso, né? Mas qualquer coisa depois vocês me falem, tá bom?
Questão 5. A atividade bandeirante marcou a atuação dos habitantes da capitania de São Vicente entre os séculos XVI e XVIII. A esse respeito, assinale... Agora é o ônibus está passando. Assinale a alternativa correta. A. Buscando capturar o índio para utilizá-lo como mão de obra, ou para descobrir minas de metais e pedras preciosas, o chamado bandeirismo apresador e o prospector foram importantes para a ampliação dos limites geográficos do Brasil colonial. Olha o gabarito aí, ó. Essa foi fácil, não foi, gente? Ai, meu Deus. Tá, gente? É esse o gabarito. Então, esse tipo de movimento que buscava apresar os indígenas, né, para colocá-los como mão de obra, esse se chama bandeirismo, vai ter o nome de bandeirismo apresador, né? Ou esse tipo de atuação desses bandeirantes de São Paulo, né, depois que vai dar origem a São Paulo, dessa capitania de São Vicente, de descobrir minas de metais e pedras preciosas, vai ter o nome de bandeirantismo prospector, tá? E esse processo de busca esse apresamento dos indígenas e busca desses metais preciosos, isso vai fazer com que a fronteira da América Portuguesa se espraie, né? Então, vai dar origem a esse processo de ampliação dos limites geográficos do Brasil colonial. Então, o gabarito é esse, tá bom, gente? Questão 6, gente. Nossa milícia, senhor, é diferente da regular que se observa em todo o mundo. Primeiramente, nossas tropas com que vamos à conquista do gentio bravo desse vastíssimo sertão não é de gente matriculada no livro de Vossa Majestade, nem obrigada por soldo, nem por pagamento de munição. É uma carta do Domingo Jorge Velho ao rei de Portugal, né? Domingo Jorge Velho, o Bandeirante. Uma carta de 1694. Muito bem. De acordo com o autor da carta, pode-se afirmar que A. Os bandeirantes possuem tropas de mercenários pagas pela metrópole com o objetivo de exterminar indígenas. O trecho está falando o contrário, né? Esses mercenários, essas tropas, não eram pagas pela metrópole. Não à toa ele vai falar lá, ó. Primeiramente, nossas tropas com que vamos à conquista, não é extermínio. Conquista do gentio bravo, né? O gentio bravo, esses indígenas desse vastíssimo sertão, não é de gente matriculada no livro de Vossa Majestade, ou seja, não são pessoas que têm relação com a coroa portuguesa, nem obrigada por soldo é grana, né? Então não tem relação com a coroa portuguesa, também porque não é paga pela coroa portuguesa, tá? Nem por pagamento de munição. Então essa A está incorreta. B. Havia proibição oficial de capturar índios para escravização e os bandeirantes pretendiam evitar ser punidos pelos colonos e pelos espanhóis. Gente, tá errada essa questão, essa alternativa. Tá? Os bandeirantes, embora houvesse aquela noção de guerra justa, ou seja, havia uma autorização para se aprisionar indígenas que se colocassem contra a catequese, que não aceitassem a catequese, em um dado momento, os bandeirantes eles vão aprisionar independente, inclusive eles vão chegar em missões dos jesuítas, eles vão invadir, eles vão aprisionar indígenas, então essa coisa da guerra justa vai para o beleléu, tá? Então eles realmente não estavam se importando muito com essa noção de guerra justa, então não é essa, tá? E pelos espanhóis também, essa parte dos espanhóis também, até tinha acabado a União Ibérica, você vê, isso é 1694, a União Ibérica acaba em 1640, então tá, gente, tá errado. C. Os exércitos portugueses organizados na colônia tinham a particularidade de serem compostos por indígenas especializados em destruir quilombos. Não, e nem a gente pode falar que são exércitos portugueses, tá, gente? D. Algumas tribos indígenas ameaçavam a segurança dos colonos e as bandeiras, eu não estou conseguindo ler aí.
tá? Mas eu vou fingir que as bandeiras eram encarregadas de transportar os nativos para as reduções religiosas. Também não, né, gente? Pelo contrário, muitas das vezes os bandeirantes eles vão destruir as missões religiosas, as reduções religiosas, tá? Mas com certeza havia essa rivalidade entre muitas sociedades indígenas e os colonos, né? No mesmo tempo que havia alianças, havia rivalidades. Mas essa última parte aí não é bem isso. Muitas das bandeiras paulistas eram construídas por exércitos particulares e eu não estou conseguindo ler, gente, porque aqui na minha gravação a minha cara tá bem em cima da letrinha, mas depois eu vou colocar minha cara lá para cima. Mas enfim, não consigo ler, mas Mamã exterminar e capturar indígenas para serem escravizados. É essa, tá, gente? Concordam? Meu Deus! Gente, isso é um X. É uma tentativa de um X. Eu tô péssima, eu não sei mexer nesse negocinho, não. Mas enfim, tá, gente? É isso. É isso. Exércitos particulares, não necessariamente a mando da coroa, tá? Esses são chamados de entradas. As bandeiras eram de exércitos particulares. E é isso mesmo, beleza?